as 70 semanas de Daniel. Em Daniel 9:24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Olha aqui, presta bem atenção. Presta bem atenção aqui, Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel. Não está falando igreja. Está falando Israel. A grande tribulação é para Israel e para o mundo, não para a igreja. Tem muitas pessoas que estão fazendo confusão. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Aqui está falando de Israel, do povo judeu. Não está falando da igreja, porque a igreja já foi arrebatada. As cartas de Paulo chama igreja, chama noiva. Amém? E quando a Bíblia fala de Israel, fala o seu povo. Veja aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Esta parte das Escrituras afirma que este período de tempo de ira se cumprir sobre o povo judeu, o teu povo, e sobre a cidade de Jerusalém, a santa cidade. Portanto, esta profecia é destinada toda ela para Israel. Sendo assim, lembramos que não está falando aqui da igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Então, meus irmãos, as 7 semanas de Daniel, conhecido como a grande tribulação, que vai ter uma duração de 7 anos, é para Israel e para o mundo. Vamos ver aqui. 70 semanas de anos. Vamos entender esse texto. 70 semanas de anos. Como todos sabem, uma semana é constituída de 7 dias. Amém? Uma semana, ela possui 7 dias. Mas esta semana que a profecia de Daniel se refere, ao invés de dias, são anos. A profecia aqui de Daniel, olha aqui, 70 semanas de anos, não está falando dias, está falando anos. Uma semana tem 7 dias. Aqui na profecia de Daniel está falando 70 semanas de anos, está se referindo a 7 anos, que vai ser o tempo de grande tribulação. Ou seja, para cada dia da semana se conta um ano. Que desta forma, para cada semana teremos 7 anos, no lugar de 7 dias. Aqui não vai ser 7 dias, vai ser 7 anos. E que deixa claro que esta profecia se refere semanas de anos. Essas semanas de anos significa 7 anos. A última semana de Daniel terá a duração de 7 anos, que será dividida em 2 partes de 3 anos e meio. Então, vamos lá para vocês entenderem. A grande tribulação, ela vai durar 7 anos. Ela será dividida em 2 partes, 3 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio dá 7 anos. Daniel 9:27. Ele afirmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana, então 3 anos e meio, olha aqui. Fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Então, a tribulação vai durar 7 anos. Ela vai ser dividida em 2 partes. 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Os irmãos podem meditar. Apocalipse 12, versículo 6 e o versículo 14. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Amém? Vamos lá. 42 meses é igual a 3 anos e meio. 1.260 dias é igual a 3 anos e meio. Tempo e tempos e metade de um tempo, igual a 3 anos e meio. Quando a Bíblia se refere a isso. Então está dizendo 3 anos e meio, porque a grande tribulação será 7 anos, dividido 3 anos e meio.
mais 3 anos e meio. 7 anos. Amém? Há uma pergunta aqui. Bruno Santos. Pastor, o anticristo virá de qual continente? Bruno Santos, eu vou responder a sua pergunta semana que vem. Porque eu vou falar só sobre o anticristo, ok? Então, semana que vem, eu vou estar dando aula sobre o anticristo. Aí eu vou responder essa pergunta aqui, para nós não perder aqui o foco aqui. Glórias a Deus. Lucas Lima, pastor, o anticristo se revelará de qual maneira? Lucas Lima, vou estar falando sobre isso também na próxima semana. Semana que vem o estudo vai ser sobre o anticristo, amém? Hoje é a grande tribulação. Aí, semana que vem eu vou falar só sobre o anticristo. Vamos lá. Onde o assolador, né, Daniel 9, 27. É o anticristo, que fará um concerto com Israel por 7 anos. Irmão, o anticristo, ele vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Uma semana. Uma semana aqui de Daniel se refere a 7 anos e não 7 dias. Quando o Daniel fala de uma semana, fala de 7 anos. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel, tá? Por que eles vão fazer? Jesus veio e os judeus não receberam Jesus. Mas aí quando viu o anticristo, eles vão fazer uma aliança com o anticristo. Veja aqui comigo em João capítulo 5, no versículo 43. João 5, versículo 40, João 5, versículo 43. Diz assim, Eu vim e em nome de meu Pai, e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Jesus estava falando aqui, João 5, 43, do anticristo. Ou seja, que Jesus veio, o Messias já veio, morreu na cruz, foi crucificado, ressuscitou, e os judeus não aceitaram. Mas aí quando viu o anticristo, eles vão aceitar o anticristo. Eles vão fazer uma aliança de 7 anos com o anticristo. E na metade da semana, 3 anos e meio, irá quebrar o concerto com os judeus. Então o anticristo vai fazer uma aliança de 7 anos. Os judeus vão romper essa aliança no meio de 3 anos e meio. Porque o anticristo vai se assentar no templo de Jerusalém e vai querer ser adorado. E os judeus vão ver então que foram enganados e vão romper essa aliança. Eu vou estar falando sobre isso também na semana que vem. Glórias a Deus. A 70 semanas de Daniel. Vamos aprender, quando a Bíblia diz 70 semanas de Daniel, é chamado de grande tribulação. A 70 semanas de Daniel é chamado de grande tribulação. Este período de aflição e angústia terá a duração de 7 anos. Ele afirmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Semana de anos, 7 anos que vai ter a grande tribulação. E na metade da grande tribulação de 3 anos e meio, Israel vai romper a aliança com o anticristo. Louvado seja Deus. Mateus 24, do versículo 15 ao 22, diz assim: Quando, pois, vede que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, do versículo 15 ao 22, fala aí então da 70 semana de Daniel, que é uma semana que se refere a 7 anos de grande tribulação. Vamos lá. A primeira parte da grande tribulação, vamos lá. São 7 anos de grande tribulação. Esses 7 anos se divide 3 anos e meio, mais 3 anos e meio.
temos 7 anos. Então eu quero falar da primeira parte, 3 anos e meio. Vamos falar da primeira parte da grande tribulação, o que vai acontecer nos 3 primeiros anos e meio do início da grande tribulação. Vamos lá. Depois eu vou falar da segunda parte, mais 3 anos e meio, o que vai acontecer. Então a primeira parte da grande tribulação, de 3 anos e meio, Israel terá pleno domínio de Jerusalém. Isso já está aí, as nações querendo reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Os Estados Unidos já reconheceu, o próprio Brasil também reconheceu, né? Daniel 9, 24, está escrito aí. Israel fará acordo com o anticristo por 7 anos. Daniel 9, versículo 27. João 5, versículo 43. Isaías 28, versículo 15 ao 18. Isso vai acontecer nos 3 anos e meio. A primeira parte da grande tribulação. Isso tudo vai acontecer na primeira parte da grande tribulação, 3 anos e meio. Israel irá reconstruir o templo derrubado por Roma em 70 depois de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O templo vai ser restaurado, vai ser reconstruído. E isso nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. A primeira parte da grande tribulação. O que vai acontecer nesses primeiros 3 anos e meio, no início da grande tribulação. Amém? O livro com 7 selos, Apocalipse 5, do versículo 1 ao 14. Os 4 cavalos e os seus cavaleiros, o cavalo branco, o vermelho. O cavalo branco aí é o anticristo, tá? O cavalo vermelho, o cavalo amarelo, o cavalo preto. 4 selos, né? Apocalipse 6, do versículo 1 ao 8. Então, os 3 primeiros anos, 3 anos e meio, tudo isso vai acontecer nesses 3 primeiros anos e meio. Os mártires de Deus, o 5º selo, Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11. O 6º selo, terremotos e chuva de meteoros. O eclipse. Como aí? Vai ter chuva de meteoros? Na grande tribulação? Ah, pastor, eu quero ver na Bíblia, hein? Vai ter o eclipse? Vai. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Vamos ler, hein? Vamos ler rapidinho. Apocalipse vai ter então, na grande tribulação, vai ter terremotos, chuvas de meteoro, eclipse? Vai. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Diz assim: havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande terremoto de terra. Então vai haver terremoto na grande tribulação. E o sol se tornou negro. Aí o eclipse. O sol se tornou negro. Na grande tribulação, então, vai ter terremoto e o sol vai se tornar negro, o eclipse. Olha aí. Olha só que coisa profunda aqui, ó. Ó. E eis que houve um grande tremor de terra, o sol se tornou negro, como saco de silício. E a lua se tornou como sangue. A lua vai se tornar como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, verde, abalada por um vento forte. Então, as estrelas do céu cairão sobre a terra. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, vamos lá. Nos 3 primeiros 3 anos e meio, vai acontecer tudo isso aí na grande tribulação. Os 3
anos e meio, o início. Amém? As duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Muitas pessoas perguntam para mim, quem vai ser as duas testemunhas? Teologicamente, alguns teólogos afirmam que vai ser Elias e Moisés. Né? Elias porque teve poder sobre as águas, sobre os céus. E Moisés porque teve poder sobre os rios, sobre as águas. Outros acreditam que as duas testemunhas vai ser Enoque e Elias, porque Enoque Deus levou para si, e Elias também. Mas o que você acha, pastor Wandes? Quem vai ser? Irmão, eu não posso afirmar que vai ser Elias nem Moisés, e também não vou afirmar que vai ser Enoque e Elias. Amém? Isso é um mistério. Isso é um mistério de Deus. Eu não posso falar assim, vai ser eles. Amém? Então, para mim, se for Elias e Moisés, se for Elias e Enoque, amém. Qualquer um que seja, eles vão cumprir a missão dada por Deus de pregar o evangelho do reino. Amém? Então, a primeira parte da grande tribulação, que vai ser 3 anos e meio, agora, tudo isso vai acontecer nesses 3 anos e meio. Agora, vamos ver o que vai acontecer na segunda parte de 3 anos e meio, que vai ter uma duração de 7 anos. 3 anos e meio, o início. Acontece tudo isso que eu citei. Segunda parte, mais 3 anos e meio. Vai acontecer isso aqui, ó. Segunda parte da grande tribulação. Israel é invadida pelo anticristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Amém? Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Israel vai ser invadida pelo anticristo. O anticristo no templo em Jerusalém. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 4. Né? Então, a segunda parte da grande tribulação, que vai ser os 3 últimos 3 anos e meio, o anticristo vai invadir Jerusalém, ele vai se assentar no templo e vai querer ser adorado como Deus. Vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, em Jerusalém, querendo parecer Deus. Amém? Isso vai acontecer na segunda parte da grande tribulação. Os 3 anos e meio que vai acontecer no final. Então, 3 anos e meio, primeira parte. Vai acontecer o que eu já falei. Mais 3 anos e meio, já para o final. Vai acontecer isso. O anticristo vai se assentar no templo e vai querer ser adorado como Deus. Está aí, então, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Daniel, capítulo 9, versículo 27. João 5, 43. Isaías 28, versículo 15 ao 18. Amém? As duas bestas, a besta que sobe do mar é o anticristo, que fala de nações, fala de povos. A besta que sobe da terra vai ser o falso profeta. O anticristo vai ter um falso profeta, que vai fazer sinais, se possível vai fazer até descer fogo do céu, vai enganar muitos. Quem é esse falso profeta? É o que mais tem. É o que mais tem. Mas vai ter um aí que vai ser parceiro do anticristo. Né? Tem pessoas que falam que vai ser o Papa, tem pessoas que falam que vai ser não sei mais quem. Mas só sei que eu não quero estar aqui para saber quem vai ser. Se você quiser ficar aí, fique aí, porque eu quero estar no céu. Glórias a Deus. Vamos lá? Então, na segunda parte, os últimos 3 anos e meio, vai acontecer isso. As sete pragas do Apocalipse. Irmão, vai ter praga? Vai. Esse coronavírus aí não é nada não, irmão. E tem pessoas que falam, que morreu 10 mil, 12 mil. Isso não é nada. Vai ter a praga no Apocalipse. Vai ter a terça parte dos homens vai morrer. Meus sentimentos pelas famílias que perderam
o seu ente querido aí com o coronavírus. Meus sentimentos. Que Deus conforte teu coração. Mas muitos vão morrer. Terça parte dos homens vai morrer em Apocalipse. Deus vai mandar praga. Sabe por quê? Porque o homem não quer se arrepender. O homem não quer se arrepender, não quer se converter a Jesus. Olha aqui as pragas que vai ter em Apocalipse. Ó, as 7 pragas, Apocalipse, no capítulo 15 e o 16. Olha aí, Apocalipse 15 e o 16. Se você ler aí, você vai ver sobre as pragas que a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Então, meus irmãos, vai haver muita praga nos últimos tempos. Aqui, ó, Apocalipse 16 mesmo diz, ó, a partir do versículo 12, diz assim: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrate, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca das bestas, da boca dos falsos profetas, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, e tal. Então, se você ler aqui o capítulo 15 e o capítulo 16, você vai ver a ira de Deus derramada, as pragas que vão vir sobre a terra, que vai matar muitas pessoas, muitos. Aqui, ó, Apocalipse 15, versículo, glória a Deus, versículo 6, e os 7 anjos, olha aqui, Apocalipse 15, versículo 6, versículo 6, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas, então a segunda parte da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, vai ter muita praga na terra, e muitos vão morrer, que é aqui, ó, Apocalipse 15, versículo 6, ó. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de ninho puro e resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos seus 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, a segunda parte da grande tribulação, que vai ser os últimos 3 anos e meio, vai ter essas pragas. Vamos ver o que vai ter mais. Glória a Deus. Amém, irmão? A batalha do Amargedon. As nações toda contra Israel. Zacarias capítulo. Então, a batalha do Amargedon vai ser mais para o final da grande tribulação, tá? Todas as nações vão vir contra Israel. Então, Zacarias 14, versículo. Vamos ler aqui. Zacarias 14, versículo 12 e o 13. Zacarias 14, versículo 12 e o 13. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Ele apodrecerão os olhos nas suas óbertas. Ele apodrecerá a língua na sua boca. E naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na sua mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Então, Zacarias, capítulo 14, versículo 12 ao 13, vai acontecer no final da grande tribulação aí, nos últimos anos, a batalha do Amargedon. Apocalipse 19, versículo 19. Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo
e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Amém, meus irmãos? Vamos ver o que vai acontecer também nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, já no final. Porque a grande tribulação vai durar 7 anos. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então vamos lá. O que vai acontecer? O espírito do demônio controlando os reis da terra. Então, os demônios vão controlar os reis da terra. Quem são os reis da terra? Os presidentes que governam as suas nações. Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e o 14. Os demônios vão controlar os reis da terra. Olha aí que diz, Apocalipse 16, versículo 13 e o 14. Diz assim, ó. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que vai acontecer na grande tribulação? Esses demônios vão dominar esses reis, esses governantes. Outra coisa que vai acontecer, uma chuva de meteoro. No final da grande tribulação aí, já nos últimos anos da grande tribulação, vai ter uma chuva de meteoro. O que é meteoro? Pedras grandes vão cair sobre a terra. Está na Bíblia? Claro que está. Então, uma chuva de meteoro de até 34 quilos cada. Ah, pastor, me mostra na Bíblia. Claro que eu vou mostrar. Apocalipse 16, versículo 21. Olha aqui, ó. Então, nos últimos anos da grande tribulação, vai ter chuva de meteoro, pedras grandes, de 34 quilos cada uma, vai cair sobre a terra. Olha aí, Apocalipse 16, louvado seja Deus, versículo 21. Diz assim, ó. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras. Ó, na grande tribulação, nos últimos anos, nos últimos anos finais, nos últimos anos, já no término da grande tribulação, bem lá para o final, vai cair pedras do céu, meteoros. Apocalipse 16, versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, essas pedras aí, calculamos que 34 quilos. 1 talento equivale a 34 quilos. Amém? As 7 trombetas do juízo de Deus vai acontecer aí, já no final da grande tribulação. O Apocalipse, capítulo 8, versículo 2. Apocalipse 12, versículo... Apocalipse 8, versículo 2 ao 12. Apocalipse 9, versículo 1 ao 13. Apocalipse 11, versículo 15. Amém? E o que vai acontecer no final da grande tribulação? A volta de Cristo com seus santos para livrar Israel. Irmão, preste bem atenção aqui, que eu quero que vocês entendam. Agora é muito importante. Tem pessoas que pensam que essa volta de Jesus aqui no final da grande tribulação vai ser para arrebatar a igreja. Mentira. Esses aí são os pós-tribulacionistas. Jesus vai vir na grande tribulação para livrar Israel, porque todas as nações vão vir contra Israel. Então Jesus vem para destruir o anticristo, destruir o falso profeta e livrar Israel do Armagedão. Apocalipse 19, do versículo 11 ao 26. Amém? Judas, capítulo 1, versículo 14. Mateus 24, versículo 30 ao 31.
A primeira fase da vinda de Cristo é para arrebatar a igreja. A segunda fase da vinda de Cristo é para livrar Israel da batalha que vai ter contra Israel. Jesus vem para destruir o anticristo, destruir o falso profeta, destruir a imagem da besta, né? E destruir as nações que vier contra Israel. E ele vem, vai prender Satanás por 1000 anos e vai estabelecer o seu reino, o milênio. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Para mim terminar. Propósito da grande tribulação. Qual é o propósito que Deus tem da grande tribulação? Muitas pessoas se queixam e até blasfemam contra Deus, dizendo: se Deus é tão bom, por que ele vai permitir tudo isso acontecer na terra? Por que Deus vai permitir essas pragas, essas mortes acontecer na terra? Se Deus é tão bom, por que Deus está permitindo tantas pessoas morrer de coronavírus? Irmão, Deus sempre foi bom, sempre vai ser. Ele é misericordioso, Ele ama, mas também Deus é juízo. Deus também é fogo consumidor. E as coisas que vão acontecer no Apocalipse e as coisas que já estão acontecendo na terra é culpa nossa. A culpa é do homem que não se arrepende. A culpa é do homem que virou as costas para Deus, que amou a iniquidade, que ama o pecado, que blasfema contra Deus. A culpa é das nações, a culpa é de Israel, a culpa é nossa, a culpa é de todos. Propósito da grande tribulação. 2 principais propósitos se destacam na grande tribulação. 2 principais propósitos se destacam na grande tribulação. O primeiro propósito de Deus na grande tribulação é levar Israel a receber o seu Messias. O foco de Deus, o primeiro propósito de Deus na grande tribulação é levar Israel a receber o Messias. Porque só com sofrimento, só com angústia e aflição que os judeus vão aceitar o Messias. Porque os judeus agora não creem em Jesus. Você sabia disso? Eles negam Jesus. Eles não creem que Jesus é o Messias. Aí só na grande tribulação, só através do sofrimento que eles vão crer no Messias. Então esse é o propósito de Deus. O primeiro propósito, amém? São 2 principais propósitos que se destacam na grande tribulação. O primeiro é levar Israel a receber o Messias. O segundo propósito de Deus na grande tribulação é trazer o juízo sobre todo mundo, especialmente sobre as nações incrédulas. Então vamos ver o primeiro propósito da grande tribulação. Por que da grande tribulação? Por que Deus vai permitir a grande tribulação? O primeiro propósito, levar Israel a receber o Messias. Repreender, castigar, educar a Israel com vara de juízo, preparando os judeus para, enfim, aceitarem a Jesus Cristo como Messias prometido. Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. Vamos ler aqui. Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. Então, 2 principais propósitos de Deus na grande tribulação. O primeiro é levar Israel a receber o Messias, receber Jesus, porque Jesus é o Messias, amém? Então, Ezequiel, capítulo 20, versículo 37, diz assim, ó: e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. Só por meio do sofrimento que os judeus vão receber o Messias. Só na grande tribulação mesmo. Que agora os judeus são arrogantes. Eles desprezam o evangelho. Eles não querem se arrepender. Aí Deus vai permitir a grande tribulação. Eles vão sofrer bastante. Aí eles vão clamar pelo Messias. Aí eles vão crer em Jesus. Amém? Só assim que eles vão crer em Jesus. Deuteronômio, capítulo 4,
versículo 30. Então, através do sofrimento que Deus vai permitir, a grande tribulação, muitos dos judeus vão crer no Messias. Deuteronômio 4, versículo 30, diz assim. Oh, glória! Não, está errado aqui. Isso, 4, versículo 30. Diz assim, ó. Deuteronômio 4, versículo 30, diz assim: quando estiveres em angústia e todas as coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás sua voz. Então só através do sofrimento que Israel vai receber o Messias, através da grande tribulação. O profeta Jeremias profetizou, Jeremias 30, versículo 7. Porque naquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Então, muitos judeus vão ser salvos nesse período de 7 anos de grande tribulação. Porque só através do sofrimento e dor e angústia que eles vão crer no Messias. Amém? Vamos lá. Revela que será um tempo especialmente para os filhos de Jacó. Então, olha aí, ó. Isto é, Israel. Todos os eventos desse período são indicados na Bíblia como o povo de Daniel. A fuga no sábado, o templo e o lugar santo, o santuário, o sacrifício e outras mais. Portanto, antes de qualquer outra coisa, esse período é especialmente para o povo de Israel. Através da grande tribulação, muitos judeus vão se converter ao Senhor. Amém? Vamos lá, já estou terminando. O segundo propósito de Deus na grande tribulação. O primeiro, Israel vai ser fortemente castigado, açoitado. Israel vai ser fortemente castigado, açoitado, vai sofrer, e aí eles vão crer no Messias. Aí eles vão aceitar Jesus. Então, esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, castigar os ímpios. Ih, meu irmão, esses ímpios que gostam de bebida, de orgia, prostituição, idolatria, os feiticeiros, os crentes desviados, os pastores ladrão que roubaram as igrejas, que pregaram mentira, vocês vão ser castigados pela ira de Deus. Vocês que rejeitaram o maior presente de Deus, que é o amor de Cristo, que não aceitaram a pregação do Evangelho, que não se arrependeram dos seus pecados, que recusaram a luz de Cristo para viver nas trevas. Vocês recusaram a luz, recusaram a graça, recusaram o amor de Cristo para viver segundo os desejos carnais. Vocês vão ser castigados duramente na grande tribulação. Preferiram crer na mentira do anticristo. Como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 11 ao 12. 2 Tessalonicenses, aí ó, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Os ímpios, os religiosos, né, os idólatras, os prostitutos, os ladrão, os roubadores, os bêbados, os que não se arrependeram vão ser castigados. Porque vocês preferiram a mentira do anticristo. Então vão ser castigados. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo, louvado seja Deus, versículo 11 e 12, diz assim: e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam em mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram seu prazer na iniquidade. Então, o segundo propósito de Deus na grande tribulação é castigar os ímpios. Aqueles que tiveram prazer na iniquidade, que não quiseram se arrepender, vão ser castigados duramente. Amém? E olha o que diz aqui em Apocalipse: trazer o juízo sobre todo mundo. Apocalipse 3:10. Vamos ler aqui,
para vocês entenderem que a igreja não vai ser castigada, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é para Israel e para as nações pecadoras, para todo mundo, não para a igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vamos aqui, rapidinho, já estou terminando o estudo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Olha o que Deus vai falar para a igreja Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse versículo revela o propósito de Deus quando fala da igreja. Também eu te guardarei. Olha aqui, eu te guardarei da hora da angústia que há de vir sobre todo mundo. Eu te guardarei, igreja, da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Eu te guardarei, igreja, da hora da tentação, da hora da aflição, da hora da ira, da hora do juízo, da hora da vingança que há de vir sobre todo mundo. Deus está dizendo para a tua igreja que Ele vai guardar a igreja. Mas aonde que Deus vai guardar a igreja? Aqui na terra? No sofrimento? Na grande tribulação? Não. Deus não é injusto de castigar os ímpios e o justo juntos. Deus não é injusto. Deus está dizendo que Ele vai guardar a igreja antes de vir a tentação, a angústia, o sofrimento que é de vir. Vamos prestar atenção, guardar. Olha aqui. A origem da palavra guardar, do latim, significa guardar. Sinônimo de guardar. Guardar é sinônimo de poupar, preservar, conservar, resguardar. Jesus Cristo guardará a sua igreja nos céus, antes da grande tribulação. A igreja será guardada nos céus, antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Na grande tribulação, antes da grande tribulação, Jesus vai guardar a sua noiva, a sua igreja no céu. A igreja vai ser guardada no céu. Quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja vai ser guardada nos céus. Depois que Jesus guardar sua igreja, vai vir a grande tribulação para Israel e para todos os ímpios, todas as nações pecadoras. Mas a igreja vai estar guardada no céu, porque a igreja vai ser tirada, arrancada rapidamente. A igreja será guardada daquele tempo de grande tribulação. Tribulação será para Israel e para o mundo, e Deus estará julgando-as por sua impiedade. Então, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida. Semana que vem, nós vamos dar o estudo sobre quem é o anticristo. Vamos falar sobre o governo do anticristo, vamos falar sobre o anticristo. Amém? Então, semana que vem, eu vou estar avisando, vou estar comunicando. Glórias a Deus. Talvez aí na terça-feira, eu vou ver aqui com a minha equipe aqui. Talvez na terça-feira, mas eu vou estar comunicando, vou estar avisando aí no WhatsApp, vou estar avisando no YouTube, pelo Facebook, pela rede social. Meu irmão, o estudo de semana que vem, talvez na terça, eu vou falar sobre o anticristo, muito forte.
você vai descobrir quem vai ser o anticristo, amém? Depois nós vamos falar aí dos 4 cavaleiros, vamos falar dos selos de Apocalipse. Deus abençoe tua vida, ore por mim. Irmão, passei muita luta por causa desses estudos. Muita retaliação, muitos levantes. O inimigo tentou de tudo para me parar. Mas eu peço aos irmãos a sua intercessão. A Bíblia diz, Tiago 5,16, confessar vossas culpas uns aos outros, orar um pelos outros, pois a oração de um justo surge muito em seus efeitos. Peço oração, intercessão aos irmãos pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, pelo centro de recuperação. Amém? Estamos aí passando uma fase difícil. Louvado seja Deus. Eu tenho passado uma fase difícil na minha vida, mas eu tenho que perseverar. Quem me chamou é justo, fiel e verdadeiro. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois receberá a coroa da vida. Deus abençoe todos os irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério da Libertação, e todos os irmãos que estão nos seguindo aí no canal no YouTube. Que Deus abençoe vocês, irmão, que nos segue aí, que acompanha o nosso trabalho, que tem compartilhado, curtido, se inscrevido pelo canal. Deus abençoe a todos. Um abraço